Olá, tudo bem? Então no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês dessa mistura de sentimentos que a gente tem nessa época do ano, que é fazer um balanço de como foi 2023 e já pensar 2024, e isso, claro, vai incluir as nossas leituras. Vocês viram recentemente que eu compartilhei aqui com vocês os 12 livros que eu vou ler no próximo ano, que é algo que me deixa assim muito feliz. Eu sei que algumas pessoas não curtem listas, porque geram ansiedade, gostam de descobrir aos poucos aí as suas próximas leituras, mas eu tento, na verdade, fazer uma mistura disso, sabe? Eu gosto de me programar um pouquinho, sim, pegar aqueles livros que eu quero ler há muito tempo e fazer essa listinha, como eu gosto também de descobrir novos livros e incluir na minha rotina. Então, por isso, não me gera essa ansiedade, eu consigo equilibrar isso bem, mas é de cada um, a gente vai descobrindo isso aos poucos. E aí, então, fazendo esse balanço, vendo como foram as minhas leituras e planejando as leituras do próximo ano, eu percebi que eu li poucos livros de não ficção. E, na verdade, eu senti uma necessidade, uma vontade de ler mais livros assim e de temas diferentes também. Eu comentei com vocês lá no Instagram sobre isso e perguntei se seria legal eu fazer um vídeo aqui no canal comentando mais sobre isso, em maiores detalhes, e vocês foram bem receptivos, então eu decidi compartilhar aqui com vocês. Eu fiz aqui uma colinha com as coisas que eu pretendo fazer no próximo ano, interesses que eu tenho, e claro que isso tem tudo a ver com foi o meu ano, como foram as minhas leituras, o que eu quero continuar, o que eu quero dar uma pausa, enfim. Então, a princípio, eu já vou falar para vocês que sim, eu vou continuar lendo ficção na maior parte do meu tempo, principalmente livros clássicos, que são minha grande paixão. O que eu vou fazer então é incluir algumas coisas, manejar mais o meu tempo e ver o que eu consigo fazer. Bem, já que eu comentei sobre ficção, eu já quero compartilhar com vocês o seguinte. A minha vontade esse ano é expandir mais os meus horizontes, sair meio que da bolha, sabe? Eu tentei fazer isso em 2023, nesse ano, mas não foi muito legal, porque eu tentei fazer isso lendo livros hypados. Então, por exemplo, eu li Pessoas Normais, e aliás vocês viram que não deu muito certo. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar no banco de informações, onde eu comento de algumas decepções e vocês vão ver que esse livro tá lá no meio. Mas não é por causa disso que eu vou desistir de ampliar meu horizonte de leituras. E por isso eu já separei 2 autores para ler ano que vem, e por coincidência os 2 são espanhóis. E me digam, por favor, se vocês já conhecem esses autores, se vocês já leram livros deles, tá? Porque eu quero muito conversar com vocês a respeito disso e conhecer mais escritores assim. O primeiro deles se chama Fernando Aramburu. Eu sempre acho que eu tô falando errado esse nome porque é diferente, né? Mas eu acho que é isso sim. Eu ouvi o Luiz Felipe Pondé falando sobre esse escritor. Se eu achar o vídeo que eu vi, que foi um corte de um podcast, se não tô enganada, eu também vou deixar aqui no box de informações, tá? Ele elogiou muito esse escritor. E claro, né, gente? Falou de livro, eu já pego lá e anoto. E o Pondé falou especificamente de um livro dele, chamado Quando os Pássaros Voltarem. Só que aí eu fui pesquisar e eu vi que ele tem um outro livro muito famoso, chamado Pátria. Então eu já incluí os 2 livros, né? Tanto Pátria, que foi um livro que fez muito sucesso lá na Espanha, e também esse que é mais recente, chamado Quando os Pássaros Voltarem. E o outro autor espanhol que eu não escuto falar muito é o Javier Marías. Esse livro eu mostrei para vocês quando eu comprei, tá? Chama Coração Tão Branco, e espero aí que eu goste também desse autor. Enfim, gente, quero continuar lendo ficção e conhecendo autores novos, e espero que dessa vez dê certo, que eu goste então desses livros. E continuando em ficção, antes da gente mergulhar em não ficção, eu quero ler muitos livros do Philip Roth. Eu já tinha essa vontade esse ano. O Philip Roth é um autor que eu descobri, um autor americano, né? Eu descobri esse autor, gente, deve fazer mais de 10 anos, e eu li acho que 3 livros dele. E aí foi aquela coisa, sabe quando você encontra um autor novo, quer começar a ler os livros e tal, e de repente eu parei de ler e retomei só esse ano. Ou ano passado, acho que ano passado eu já li alguma coisa dele, agora eu tô confundindo, enfim, mas eu fiz releituras. Então eu li de novo Adeus Columbus, que é um livro que está esgotado, mas vocês encontram o e-book dele. Gente, esse livro é muito bom, esse livro é de contos. Eu amo esse livro. Especialmente os contos. Na verdade, eu acho que Adeus Columbus é uma novelinha, se posso chamar assim. As coisas de conto, novela me confundem, mas é isso mesmo. Adeus Columbus é uma novela, tá? E aqui tem mais 5 contos. Tem um conto aqui chamado A Conversão dos Judeus, que é fenomenal.
Gente, se vocês puderem, leiam esse livro, se encontrar em sebo, enfim. Eu conheci o Philip Roth assim e me apaixonei. E aí, o outro livro que eu reli dele foi Pastoral Americana. Esse tem vídeo aqui no canal, é um livro que você encontra fácil, tá? E aí eu até comentei com vocês que eu quero continuar lendo a trilogia americana. O próximo livro é Casei com um Comunista, depois é A Marca Humana. Coloquei um livro do Philip Roth também no meu desafio de 12 livros, enfim. Vai ter muito Philip Roth aqui ano que vem, se tudo der certo. Agora vamos lá conversar sobre não ficção, que eu espero ler bastante ano que vem. Esse ano, os livros de não ficção que eu li foram com uma ênfase bem histórica mesmo. A história, na verdade, do século XX, né? Um recorte da história do século XX. Então eu li a biografia de Hitler, eu li a biografia de Robert Capa, eu li livros da Xin Han, uma escritora e jornalista chinesa, que ela também vai falar mais da história ali da China, a partir da década de 60, mais ou menos. E eu gosto muito, realmente, dessa parte de história e quero continuar lendo, mas não tanto, eu quero variar mais, tá? Mas de história, o que eu penso em ler ano que vem, eu separei aqui para mostrar para vocês, é o seguinte. Primeiro, esse livro aqui, As Últimas Testemunhas, esse livro é da Svetlana Alexievich, é isso? Acho que é. Eu nunca li nada dessa escritora. Ela tem livros bem famosos, eu acho que o mais famoso é Vozes de Chernobyl, eu até estou vendo aqui para falar certinho. Também tem um chamado A Guerra Não Tem Rosto de Mulher e O Fim do Homem Soviético. E acho que tem outros ainda, Meninos de Zinco, se não estou enganado. Mas o que eu escolhi começar foi esse aqui, porque como eu contei para vocês, eu estava lendo a biografia de Hitler, e aí eu pensei em continuar lendo a respeito da Segunda Guerra Mundial, e aqui vai trazer uma visão das crianças na Segunda Guerra Mundial. Então são relatos de pessoas que eram crianças naquela época. Esse livro aqui deve ser destruidor, mas eu acho importante a gente ter acesso a esses fatos, saber realmente da história. Então, eu vou incluir, sim, esse livro nas minhas próximas leituras, não sei direitinho quando. Eu até tinha pensado em emendar um livro no outro, sabe? Terminar a biografia e já começar esse livro, mas eu tô dando um respiro. Então, ano que vem, eu vou ler esse livro aqui. E o outro livro de história é o seguinte, é um livro que eu já tinha começado a ler e acabei parando, chamado O Arquipélago, Gulag ou Gulag, eu sempre confundo a pronúncia, gente, me ajudem aí, que é do Solzhenitsyn. Eu sempre falo errado, eu acho que é isso, Alexander Solzhenitsyn. Esse livro é o seguinte, ele vai falar sobre os campos de trabalho forçados na época da União Soviética. Então também é um livro bem pesado, mas também são fatos que a gente, claro, tem que ter conhecimento, tem que ter acesso. E é um livro bem gordinho, eu ia colocar até no meu desafio de 12 livros, sabe? Mas aí eu pensei, não quero colocar muitos calhamaços. Vocês viram lá no vídeo que já tem um calhamaço gigante. E aí eu deixei ele de fora, mas eu vou fazer de tudo, gente, para ler realmente esse livro aqui, que aliás eu ganhei de presente do Gilvan, foi muito querido de me dar esse livro aqui de presente, que eu sei que é um livro bem importante. Agora, já pegando aqui meu Kindle, gente, ainda falando de livros com essa ênfase histórica, eu tenho um livro aqui chamado A Sagração da Primavera, que eu acho que vai ser um livro bem complexo para mim, mas eu não vou ficar com medo dele não, tá? Então, se possível, também eu vou incluir esse livro nas minhas leituras. O subtítulo desse livro é A Primeira Guerra Mundial e o Nascimento da Modernidade. Então, ele vai tratar aí de alguns aspectos, tanto da vanguarda, da parte assim artística, como então ao desenrolar ali da guerra. Por isso que eu acho que vai ser um tema um pouco mais complexo para mim, mas eu acho que vai ser um panorama histórico interessante. Então, eu também quero colocar esse livro nas minhas leituras. Não sei se eu vou conseguir, tá, gente? Mas eu tô compartilhando aqui com vocês os meus interesses. Vamos ver o que vai acontecer de verdade. Bem, agora falando de biografias. Vocês sabem que eu gosto muito de biografias, né? E para esse ano eu só separei uma, porque na verdade não é bem uma. Essa aqui é a biografia de Dostoiévski, escrita pelo Joseph Frank, e eu decidi ler essa biografia em vários volumes, porque vocês vão encontrar um volume único, tá? Só que eu não tô com pressa, entendeu? Eu não tô com pressa, então eu vou ler primeiro essa daqui, que é As Sementes da Revolta, que vai de 1821 a 1849, tá? Depois dessa ainda tem, acho que, 4 volumes, tá bom? E, ai, gente, eu não comecei ainda a ler, mas eu tô doida pra começar a ler esse livro. Eu já vou começar o ano relendo Os Irmãos Karamazov, e eu quero ler outros livros, claro, do Dostoiévski no decorrer do ano. Tem um, aliás, na minha lista dos 12 livros, como vocês viram. Então eu acho que vai ser uma delícia eu saber bastante, né, da vida do Dostoiévski e, é claro, compartilhar isso tudo com vocês por aqui. Bom, ainda falando de interesses que eu tenho, que eu já comecei a ler nesse ano, né, eu tenho que falar sobre filosofia, e vocês viram então que eu li a Apologia de Sócrates, né, escrito por Platão, e eu quero continuar, sim,
lendo aos pouquinhos, sabe, gente? Filosofia pra mim é aquela coisa assim que eu não penso em fazer um mergulho. Eu penso em degustando, assim, bem aos pouquinhos. Então, se você viu lá o vídeo dos 12 livros, você viu que eu vou ler Sêneca. Esse aqui é a brevidade da vida. Mas, deixa eu pegar aqui pra vocês. Eu também tenho outro Sêneca que eu ganhei de presente da minha charada Mônica, que é esse aqui, sobre a ira e sobre a tranquilidade da alma, tá? Essa edição aqui é da Penguin e conseguindo, também vou incluir nas minhas leituras. E já que eu separei aqui um livrinho de filosofia, eu também tenho esse daqui do Santo Agostinho, Confissões, uma edição também da Penguin, tá? Então, se der também, vai ser um livrinho que eu vou ler ano que vem. E é claro, gente, eu tenho muita vontade de continuar lendo Platão. Eu não tenho mais nenhum livro do Platão, mas assim que eu puder, eu vou adquirir e lendo assim aos pouquinhos. Como eu disse, não tenho pressa. Bom, agora vamos para a novidade, ou nem tanto assim, porque é algo que eu já tenho interesse há algum tempo. Eu até já cheguei a ler algo a respeito, que é um tema mais relacionado ao comportamento humano, aos nossos hábitos, à rotina. Então eu posso falar que é algo relacionado à psicologia e também a neurociências. Há muitos anos, gente, eu li esse livrinho aqui, Mindset, uma nova psicologia do sucesso. Ai, eu acho tão chato esses... Não é chato, é clichê, né, esses títulos, mas enfim. É um livro de uma psicóloga, né? Eu lembro que li esse livro, gostei, talvez eu releia, vou ver aí direitinho, mas eu tô de olho em outros. E uma coisa que eu quero enfatizar com vocês é o seguinte, eu quero ler esses livros pensando na aplicação, tá? Então, quando eu falo de ler a respeito de hábitos, é que eu tô pensando em um objetivo que eu tenho na minha vida e eu quero realmente alcançar esse objetivo. E claro que uma rotina, com bons hábitos, vai me ajudar a realizar isso. Então, todos esses livros que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou ler estudando. Então, eu já separei caderno para fazer anotação, eu vou aplicar isso na vida realmente, compartilhar isso com vocês. Não sei como, tá? Mas eu vou compartilhar, tá? Se você ficou curioso aí, quer acompanhar isso, pode ficar tranquilo que eu vou pensar numa maneira de fazer isso. E o primeiro livro que eu separei é Hábitos Atômicos, um livro que eu já tô de olho há muito, muito tempo. Ele é do James Clear. Eu já tenho esse livro no Kindle, tá? E vai ser bem isso. Eu vou ler, anotando e aplicando, tá? Tudo que tiver ali eu vou tentar aplicar e aí eu vou falar pra vocês, eu vou ser bem sincera, e vou falar, olha, não tá funcionando, essa parte do livro tá meio enrolada, sabe? Assim, toda a minha percepção de leitura, experiência, eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que o meu propósito realmente disso tudo é melhorar, né, a minha qualidade de vida, a minha rotina, enfim, então eu, claro que quero compartilhar isso com vocês. E tem um livro que também é de psicólogo, é muito famoso, chamado Flow, e o subtítulo é A Psicologia do Alto Desempenho e da Felicidade. Eu fico meu pé atrás com essas frases, assim, sabe, gente? Mas, como eu disse, eu vou ler com o senso crítico lá em cima e vou compartilhar com vocês. Esse livro é um clássico da psicologia e flow, pelo que eu entendi, quer dizer esse momento que a gente consegue ficar realmente concentrado, focado ali numa tarefa. E isso traz esse sentimento, então, de felicidade. A gente estaria alcançando ali um ideal de felicidade, vamos falar assim. E aí eu falei também de neurociências e eu incluí um livro chamado Comporte-se, que aí já é de um neurobiólogo e também primatólogo chamado Robert Sapolsky. Esse é um professor, tá, de Stanford, tem vídeos dele aqui no YouTube. Eu vou deixar até no box de informações uma playlist com aulas dele, tá? Eu comecei a assistir, tô vendo assim aos pouquinhos, porque é isso, eu assisti anotando, tá? Tá em inglês, mas eu acho que tem tradução, tem a legenda automática. Eu coloco a legenda automática em inglês, mas eu vou ver se tem a tradução em português, tá? E é um tema, assim, muito, muito interessante. Então vai falar dessa parte biológica do nosso comportamento, tanto pro bem quanto pro mal. Tanto é que o subtítulo é o seguinte: A Biologia Humana em Nosso Melhor e Pior. E eu lembrei também, gente, que eu tenho aqui na estante há muito tempo, sei lá quanto tempo, o Leonardo já leu, não li esse livro ainda, que é de um psicólogo muito famoso, Jordan Peterson, chamado 12 Regras para a Vida. E aí eu tô precisando fazer a mesma coisa, ler e aplicar, sabe? Ver como anda isso na minha vida, ler aos poucos e comentando com vocês. E é um livro que o Leonardo gostou, ele falou bem pra mim desse livro, e aí também tá dentro, né, desse meu interesse mais relacionado ao nosso comportamento e a melhora dele, né? E por fim, gente, eu pensei em incluir um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, porque ele fala de um tema que me interessa muito, que é uma sensação que a gente tem sempre de escassez. A autora vai falar sobre isso, é o que eu ouvi falar, então despertou o meu interesse por esse livro por causa disso, desse conceito de escassez. Que essa sensação que a gente tem, principalmente nos dias atuais, de fazer, fazer, fazer e nunca ser o suficiente, essa coisa da produtividade, da rotina, enfim. Então eu quero fazer tudo isso mantendo a minha sanidade, mantendo a minha saúde mental.
Então, eu fiquei curiosa para ler esse livro e aí eu vou comentar com vocês, né, o que eu vou achar dele. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dos meus novos interesses. Me contem aí se vocês também gostam desses assuntos, se vocês querem que eu compartilhe essa minha experiência com vocês, que a gente bate um papo nos comentários. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e eu te espero no próximo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!